Pai, Jesus esteja conosco nessa noite. Todos nós nos encontramos aqui. E, como sempre, tudo o que acontece tem um motivo e tem uma razão. E a razão de eu estar aqui hoje, com certeza, ela já vinha de muito tempo. Tanto é que a palestra que hoje nós vamos fazer, a palestra de estudo, na verdade, quem sou eu, você palestrante, é a autoridade da doutrina espírita, e é um tema que me fascina há muito tempo, porque muito de nós, quando chega na casa espírita pela primeira vez, a gente veio cheio de dúvidas, E um dos questionamentos que a gente tem, na maioria das vezes, é por que esse pessoal que é espírita diz que é dono da verdade? Por que eles dizem que a doutrina espírita é melhor ou esclarece mais? O que esse povo acha que é? Existem várias considerações e hoje à noite a gente vai ter a possibilidade de dar uma olhada na história, falar um pouco sobre o Evangelho, porque a introdução do Evangelho é a autoridade da doutrina espírita. Muitas das vezes a gente para e pensa, estuda o Evangelho, em partes, e as mensagens são muito lindas, mas a gente não para desde de capa a capa e a gente acaba perdendo. E mesmo que façamos, esse estudo, toda vez que a gente starta, toda vez que a gente parte, toda vez que a gente começa a ler o Evangelho, a gente lê de uma forma diferente. O ser humano tem uma capacidade incrível de ver, de olhar e não ver. A gente tem uma capacidade imensa de não perceber. Já dizia Buda que o que nos trai são os nossos sentidos. Ora, se o que nos trai são os nossos sentidos, estamos completamente cegos. Porque a única coisa que nos guia na Terra são os nossos sentidos. Então a gente deve concordar que existe um antagonismo nisso. Mas de certa forma, Buda tinha razão, ou tem razão, desde então. Porque a gente, quando então começa a ler o Evangelho, ou começa a entender a doutrina espírita, a gente tem uma visão curta. Não digo que hoje eu comecei e eu tenho uma visão curta. Muitos de nós, espíritos milenares, temos aí mais de 10 mil anos na Terra. Ou seja, somos espíritos bem velhos, já tem encarnações. Então, muitos de nós, quando pega pela primeira vez o livro dos Espíritos, já tem entendimento que muitos que já estão na doutrina espírita há 30, 40 anos, não conseguem ver. Bem, esse item do Evangelho, ele fala sobre a autoridade da doutrina espírita. Me lembro de ter ouvido uma palestra, essa palestra, há muitos anos, quando ainda era um garoto, e o tema me chamou a atenção. A autoridade da doutrina espírita. Olha só que empáfia. A doutrina espírita tem alguma autoridade? Para vocês terem uma ideia de como eu ainda estava embotado, como a minha mente ainda estava travada na questão da autoridade de mandar, ou de fazer isso, de comandar, ou de fazer movimentos coercitivos. Não. É muito simples. E a gente vai conseguir entender nessa noite, se Deus quiser. A gente roga que os espíritos superiores da casa, que os mentores possam nos incluir, para que possamos essa noite entender do que se trata a autoridade da doutrina espírita. Comecemos então com Jesus. Eu acho que é o melhor início. Acho que Jesus é o melhor início para qualquer palestra da casa espírita, porque a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Essa tarde, pensando sobre o que íamos falar na abertura do estudo do nosso amigo, nosso irmão que não pôde estar, me veio muito claro na cabeça algumas imagens das casas do caminho. Vocês já ouviram falar sobre o que é casa do caminho? A casa do caminho eram casas onde era pregado o Evangelho lá no princípio do cristianismo. E elas têm muito a ver com a casa espírita. Porque a casa do caminho, ela não fazia diferença entre quem era pobre, quem era rico, quem era bandido, quem era prostituído. Não. Entrava quem quisesse escutar uma palestra. Muitas das vezes era Jesus que fazia a palestra. Outras vezes eram os apóstolos. Mas sempre na casa do caminho
existia alguém falando sobre o Evangelho. E a Casa Espírita, ela é a versão mais nova da Casa do Caminho. E os espíritas têm a responsabilidade de ser como os cristãos antigos. Ou seja, sem discriminação, fazer o bem sem olhar a quem, a caridade acima de tudo. Mas esse é um assunto que a gente vai tratar mais tarde. Gostaria de começar naquela tarde do domingo de Ramos. Jesus no monte olhava a cidade de Jerusalém, e a cidade então em festa. Diz o Evangelho que Jesus escolheu um burrico, e dizia que existem riquezas de linguagem no Evangelho, né, na Bíblia, que diz assim: Jesus então escolheu um burrico que não havia sido montado ainda. Eu não sei até que onde isso é verdade ou não. A verdade é que a verdade é que Jesus escolheu o burrico, né, e colocar. Ele montou no burrico e desceu a montanha rumo a Jerusalém. Todos sabem o que aconteceu naquele dia, naquele domingo de Ramos? Acho que todo mundo aqui já esteve na igreja católica, ou pelo menos já viu o que acontece no domingo de Ramos, que é um domingo antes da Páscoa, né? A gente lembra, muitas das vezes, que Jesus entrou em Jerusalém montado no burrico e foi recebido com ramos, né? Ramos de oliveira, ramos de palma, ramos assim, com festa. E aqui nesse dia aconteceu uma coisa muito especial. Jesus nunca jogou conversa fora. Muitas das vezes a gente passa pelas palavras de Jesus e a gente percebe assim: mas qual o sentido que tem isso? Na verdade, ele nunca jogou conversa fora. Cada palavra de Jesus tem um significado muito extenso. Ela pode ser estudada por muitos e muitos anos, como é estudada até hoje. São 2000 anos que estudamos Jesus e ainda não compreendemos. Então as palavras de Jesus muitas das vezes são jogadas ao vento, mas por nossa ignorância, muitas das vezes. E aí Jesus falou nesse dia uma coisa muito importante. Chegaram para ele e falaram assim: Jesus, por favor, seus apóstolos estão muito eufóricos, pede eles para pararem. Aí Jesus disse para eles assim: deixem-nos, porque quando eles calarem, as pedras clamarão. Chega até arrepiado. É uma palavra que passaram-se séculos, e hoje com a doutrina espírita a gente consegue entender. Mas vamos parar um pouco nessa cena em que Jesus desce e entra na cidade aclamado com ramos de oliveira e palmas. E aí a gente vai ver que foi quase que uma provocação política. No livro Cláudio Budeu, o autor nos conta que todos os imperadores romanos, quando voltavam de suas batalhas, de suas campanhas militares, guerras, quando tinham sucesso, eram recebidos com palmas. Mas não palmas de bater a mão, palmas, folhas de palmeiras. Era um hábito dos romanos receberem seus generais e comandantes com palmeiras. E naquele dia em especial, os apóstolos estavam provocando os romanos. E foi por isso que nesse momento alguém, não me lembro quem, não me recordo se havia um nome, chegou para Jesus e disse: dá uma segurada no teu pessoal, porque isso é demais, os romanos não vão gostar disso. E aí Jesus diz essa célebre frase: deixe-nos, porque se eles se calarem, as pedras clamarão. Passa-se então o domingo de Ramos, e nós sabemos o que acontece na sexta-feira. Jesus então é capturado e tem um processo de crucificação, e no domingo ele reaparece. O tempo passa, os anos se vão, as coisas vão acontecendo,
os apóstolos e discípulos vão pegando informações, vão escrevendo, são perseguidos, são queimados para iluminar a cidade. Se vocês conseguirem ler a história dos cristãos, houve uma época da aparição do Cristo até o ano 50, onde os cristãos foram totalmente perseguidos. Eles foram perseguidos, eram queimados, passavam horas e horas fazendo palestras nas catacumbas, porque eles eram pessoas não gratas para Roma. Passa-se o tempo, a gente tem a história de Paulo de Tarso, e passa mais. Quando foi? No ano, mais ou menos, se eu não me engano, de 1200, 1300, o imperador Constantino, vindo de uma batalha, viu um sinal. Ele viu um sinal. E esse sinal era uma cruz, segundo ele. Era uma cruz que ele disse que estava escrito em óculos, signos vintes. Ou seja, com esse símbolo vencerá. Constantino então institui o cristianismo como religião oficial, e aí sim que o cristianismo é calado de vez. Porque toda aquela essência que o cristianismo trazia de caridade, de amor, de simplicidade, tudo aquilo que Jesus pregava, de não ter riqueza, de abrir mão de tudo aquilo, foi jogado fora, e um novo cristianismo surgira. Não por acaso. Não pensemos que Deus faz as coisas sem um propósito. Havia um propósito, né? E que, como Kardec diz, aquela religião que surgiu naquela época compara-se a uma árvore frondosa, onde pequenas árvores podem crescer à sua volta. Ela serve de proteção para que outras ideias surjam. Bem, mas como não viemos falar sobre isso, esse processo passa, e quando menos esperamos, o que acontece? As pedras começam a clamar. Como, André? Como que as pedras clamam? O que você está falando? Bem, as primeiras manifestações espíritas, elas contam de 1800, início de 1800, que foram exatamente assim, os toques, as batidas que foram ouvidas nos Estados Unidos pelas irmãs Fox. Está todo mundo alinhado, está ótimo. As irmãs Fox então ouvem barulho, mas não sabem o que é. Percebem uma presença e que, como que por intuição, começam a dar a esse barulho um cunho inteligente. Ou seja, deram um nome e começaram a conversar com esse barulho. Nada mais é do que as pedras clamando. Ou seja, existia ali uma inteligência que comunicava-se com os espíritos encarnados. O que era isso? Como que isso acontece? Na mesma época, na Europa, a Europa, todo mundo sabe, foi um palco de atrocidades bíblicas. Só em 1789, mais de 2 milhões de pessoas foram guilhotinadas na praça pública. Mais de 100 mil por dia. 100 mil pessoas sendo guilhotinadas na praça pública. Vocês imaginam quantos espíritos estavam perdidos e vagando na Europa? Para vocês terem uma ideia, isso era tão comum na França que as pessoas usavam, já era até engraçado, usavam faixas, pequenos lenços vermelhos no pescoço, para mostrar que também tinha sido guilhotinado. E nos bailes existia um costume de, ao chegar perto de alguém, balançar a cabeça para dizer que ainda estava sob o pescoço. Era um costume, era tão comum na França do século XVIII, do século XIX, esse tipo de violência, que as pessoas achavam comuns.
Eu até fico imaginando, pensando comigo mesmo, quantos espíritos apareciam, desapareciam para as pessoas, para os médicos, e as pessoas nem se davam conta de que eram espíritos desencarnados. Bem, isso é uma imagem, um cenário onde nós temos na França, no século XIX, no século XVIII e XIX, ou seja, a Revolução Francesa, 1789, e aí vem Kardec. Kardec aparece. Mas Kardec aparece? Como é que é isso? Como é que funciona? Kardec é um estudo, estudar Kardec é um estudo à parte, com muitos detalhes, porque Kardec é um homem especial, é um espírito de luz, muito bem preparado para codificar a doutrina espírita. Ele não era qualquer um. Mas a doutrina espírita não foi baseada nas ideias de Kardec. Por mais que possa parecer, por mais que possamos escutar por aí que a doutrina espírita é a doutrina de Kardec, é falso. Porque a doutrina espírita é a doutrina dos espíritos. Kardec é uma ferramenta valiosa. E para quem não sabe, Kardec foi instruído na escola de Verdun, onde não existia nenhum ensinamento religioso. Ou seja, Kardec era quase materialista. Não digo que ele era materialista e ateu, mas ele era quase, ele tinha um pezinho lá no ateísmo. Kardec tinha uma compreensão da vida e das ciências muito diferente de todos os habitantes daquela época. E não vamos falar sobre Kardec, mas vamos falar das pedras que começaram a clamar. Nessa época, na França, existia um divertimento que era chamado as mesas girantes. Muitos de vocês vão ouvir, ou já ouviram, já estudaram sobre, mas não era que eram as mesas girantes, né? Deram esse nome, as mesas girantes, porque as mesas, as pessoas se reuniram para fazer pergunta para as mesas. Fazer-se pergunta para as mesas. Eu acredito que existem pessoas que fazem essa brincadeira até hoje, que é a brincadeira do lápis, do papel, eu não sei. Eu nunca fiz, mas nunca fiz porque eu não tive oportunidade, né? Assim, medo também, né? Eu ficava cheio de medo do que ia acontecer. Mas era mais ou menos isso. Reunia-se as pessoas em volta de uma mesa e começavam-se a fazer perguntas. Das mais diversas perguntas. Vou me casar? Com quem vou me casar? Vou ficar rico? Vou conseguir um emprego na minha vida? Perguntas essas que muitos de nós têm no dia a dia. Será que amanhã eu vou ser demitido? Será que amanhã eu vou ser promovido? Será que amanhã eu vou ser feliz? Essas perguntas eram feitas repetidamente, e foi feita uma codificação para as perguntas. Uma pancada sim, 2 pancadas não. Isso era feito tanto na França, como era feito nos Estados Unidos, em Hillsville. André, mas era só na França, nos Estados Unidos? Não. O mundo estava sendo invadido nesse momento por fenômenos espíritas, por fenômenos espirituais. Porque o fenômeno espírita só veio depois com a codificação kardeciana. Onde é que nós queremos chegar sobre isso? A doutrina espírita, ela tem sua autoridade baseada nas comunicações espirituais. A doutrina espírita, ao contrário de outras doutrinas, não que outras sejam menores ou maiores, não está fundamentada na cabeça de um homem só, e nem na filosofia de um só homem. A doutrina espírita, como nós sabemos, e que a partir de hoje teremos certeza, ela está baseada na comunicação dos espíritos e não fora uma comunicação em um só lugar. Calou-se o cristianismo. As vozes que falavam sobre Jesus foram caladas durante 1000 anos, os anos das trevas, que é reportado pelos historiadores. Do século V até 1500, não se falou em caridade, não se falou em benesses.
Somente os mártires morriam nessa época. Vide Joana d'Arc, vide Santo Agostinho, Santo Antônio e outros santos que a gente conhece como santos, porque a Igreja Católica naquela época é a que era a religião oficial. Mas são tantos outros, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, que nasceram, desencarnaram e que se entregaram para o bem e que foram aplacados pela escuridão que passou a humanidade durante 1000 anos. Em 1500 surgiu um movimento chamado Cinquecento, que é um movimento italiano da Renascença. Era a hora que a humanidade começava a renascer. Era a hora que o cristianismo e que Jesus dera e acenara para a humanidade que acabara a escuridão. Coincidentemente ou não, nós não acreditamos em coincidência, em 1800 surge Kardec para codificar a doutrina espírita. Pasmem vocês que já existira antes de Kardec um personagem que teve a incumbência de codificar a doutrina espírita, mas por sua vontade e escolha, desertou da missão. Esse personagem usou todo o seu poder para conquistar estados, países e fazer o seu nome ficar famoso. É um nome muito famoso. Então Kardec, depois da decadência desse ser, desse ente, apareceu, e aí é que entra a grande história da doutrina espírita. Aí é que a gente começa a ver que tudo aquilo que existia, ou que existe, sempre existiu. Espíritos não é invenção da doutrina espírita. Comunicação com os espíritos não é invenção da doutrina espírita. Caridade, muito menos. Os espíritas devem praticar a caridade porque são cristãos redivivos, mas a caridade é a remanescência do Cristo. A caridade mais pura vem do Cristo. Kardec, então, tinha a missão, e a missão mais pura, de pegar todos esses ensinamentos e colocar sobre a mesa da forma mais clara possível, para que nós hoje pudéssemos parar e estudar o Evangelho e poder pensar e acreditar nas palavras que são certas e nas coisas que nos passam erroneamente. Bem, os espíritos se manifestavam, como dissemos, em várias partes do globo. Eles davam comunicações, eles faziam shows, eles levantavam mesas, eles batiam na porta, eles quebravam vidraças. E Kardec um dia foi chamado para uma dessas sessões de mesa girante. Ele, um homem de ciência, uma curiosidade, a gramática francesa, que ainda vigora hoje, foi escrita por Hipólito de Ondesarrois. As ciências matemáticas praticadas na França naquela época ainda são praticadas, e o professor Hipólito de Bahia ainda é reconhecido pela Academia de Ciências de Paris. Allan Kardec é um nome anterior, de uma encarnação anterior, que foi usado por ele para que não influenciasse as pessoas a ler, a estudar a doutrina espírita simplesmente porque era do professor Hipólito de Ondesarrois. Essa é uma curiosidade. Então Kardec, numa dessas sessões, parou e viu que existia uma inteligência nas respostas. Peraí, deixa eu fazer uma pergunta. Fez uma pergunta e a resposta foi inteligente. E o primeiro axioma de Kardec me diz o seguinte: não há efeito inteligente de causa que não é inteligente. Todo efeito tem uma causa. Isso é um princípio físico.
significa que, se as respostas são inteligentes, quem está por trás das respostas também é inteligente. Digo inteligente no sentido de concatenar ideias e dar respostas conclusivas, né? Eu digo que sejam super inteligentes, né? Ou que sejam versados em várias ciências. Mesmo porque os espíritos que causavam esse burburinho não eram tão inteligentes. Eles serviram para a doutrina espírita, para a comunicação naquele momento. Bem, e Kardec então parou e pensou: tem alguma coisa inteligente aí. Se é alguém que está fazendo truque, esse cara é muito bom. Esse cara, ele é o top, porque eu não consigo ver nada em volta da mesa, eu não vejo linhas, eu não vejo pano preto, e a mesa está no meio da sala, e ela faz barulho, e ela escuta, e ela fala. Alguma coisa tem de muito especial. E a partir de então, Kardec começou a codificação da doutrina espírita, e é onde o nosso tema se baseia. A autoridade da doutrina espírita está baseada na comunicação dos espíritos em todo o globo terrestre. Em todo o globo terrestre. Se ela fosse puramente humana, já teria se perdido. Ela já teria sido apagada. Mas tem tanta religião aí que é de puramente humana e não foi apagada ainda. Mas a doutrina espírita, ela já tentou, já tentaram destruir a doutrina espírita várias vezes. E a doutrina espírita, ela não é um movimento espírita. A doutrina espírita é a doutrina espírita. O que eu quero dizer com isso? A filosofia, a ciência, a religião ensinada na doutrina espírita, ela deveria estar conectada ao movimento espírita. Mas o movimento espírita está conectado diretamente aos espíritos encarnados, o que nos faz remeter que ainda somos imperfeitos e a caminho. Então toda a imperfeição e todo tropeço que a gente vê na doutrina espírita é por culpa do movimento espírita e não da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela é pura no que ela fala, no que ela prega, porque ela provém, e ainda nós temos essas comunicações através de Chico Xavier, que já desencarnou, e outros médios que nos dão comunicação todo dia. Ela continua se renovando e ela continua fortalecendo suas bases. Enquanto o movimento espírita corre também do seu lado, aprendendo junto e se melhorando. A partir do momento que nós espíritas, que ainda estamos a caminho, começarmos a melhorar, essa sintonia da doutrina espírita com o movimento espírita será uníssona. E aí conseguiremos formar uma grande nação espírita. Por enquanto ainda estamos a caminho. Por que eu digo isso? Porque muitas das vezes a gente sofre crítica, né? Nós espíritos, nós mesmos espíritas fazemos críticas e dizemos assim: tá vendo? Esse que se diz espírita, esse que se falou, que diz que é espírita, não está fazendo o que prega. Mas a ideia é que ainda estamos a caminho. A gente não pode cobrar do irmão que está a caminho junto conosco que ele seja perfeito. Se tivesse perfeito, não estaria aqui conosco, estaria em outro plano. Bem, mas voltando à autoridade da doutrina espírita, ela está baseada na comunicação dos espíritos. Como é que foi feita a comunicação dos espíritos? Kardec era médium psicofônico, Kardec recebia psicografia, Kardec escrevia através dos espíritos? Não. Por incrível que pareça, não havia manifesta mediunidade em Allan Kardec. Essa é a parte mais bonita e mais poética da doutrina espírita, porque ele recebia as mensagens de outros médiuns que vinham de todas as partes do globo. Todas as partes do globo. O Livro dos Espíritos, inicialmente com 501 perguntas, hoje com 1019, na segunda edição, foi totalmente compilado de informações que vinham de todo o globo.
todas as informações e perguntas que estão no Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro do Pentateuco, foi compilado de informações que vieram do globo. André, mas esse livro então deveria ser deste tamanho, porque imagina informações de todo o globo para colocar no livro daquele, não ia dar. A grande jogada foi que Kardec recebia as informações, as mesmas informações de diferentes partes do globo. Ele fazia pergunta, e era naquela época via WhatsApp, não era via WhatsApp, era via carta. Ele mandava a carta para diferentes partes do globo, recebia as respostas e via que as respostas eram as mesmas, o que não deixava nenhuma sombra de dúvida. Eu falei agora no WhatsApp, eu lembrei da questão de desligar o celular, né? Eu vi uma história uma vez que alguém disse: olha, a história é dividida em duas, pré-história e história. A característica da história é que começou a ser escrita, e desde lá até hoje não há nenhum registro de que Jesus ou Deus tenha falado via celular. Então é melhor desligar durante as reuniões. Aí eu lembrei dessa história agora. Mas Kardec então mandava cartas com questionamentos para todo mundo e recebia as respostas, e as respostas, incrivelmente, eram as mesmas. Isso significa que não dava de forma nenhuma para que essa doutrina ficasse fundamentada na cabeça de um só homem ou na visão de uma só pessoa. Voltando ao início da nossa palestra, quando nós afirmamos que Buda disse que o que nos traz são os nossos sentidos, imagina um homem só. Vamos lá, um grupo de homens e mulheres, 5, 10, 15, fechados numa sala e escrevendo uma doutrina. A visão que eles têm do mundo é uma visão curta, por mais visionário que seja. Por mais visionário que seja um homem, ele não consegue basear uma doutrina ou um ensinamento por séculos, a não ser Jesus. Os ensinamentos de Jesus têm mais de 2000 anos, e ainda hoje estudamos extensivamente. Para quem não sabe, existem universidades, psiquiatras, psicólogos, filósofos que estudam Jesus, que estudam a forma com que ele penetrou na humanidade, que ele chegou e fez o ensinamento dele, e como esse ensinamento ainda permanece até hoje vivo. Não são ensinamentos que se falam, não são frases que se jogam, são ensinamentos que se praticam no dia a dia. Entendido os ensinamentos de Jesus, eles são prática do dia a dia. Amar o outro como a si mesmo não é nada mais que uma regra básica de convivência na sociedade que traz paz, harmonia e progresso. Acreditar no Deus único nada mais é do que mostrar para todo mundo que viemos da mesma fonte, que nenhum de nós é diferente do outro, que fazemos parte de uma família universal, encarnados e desencarnados. A doutrina espírita se baseia em vários pilares, e um deles é a imortalidade da alma. Mas não é só a imortalidade da alma, que o corpo fenece e a alma vai para um depósito. A vida continua como se nada tivesse acontecido. O processo de desencarne é um processo doloroso para todos, para quem desencarna e para quem fica. Segundo um amigo meu psicólogo, que faz terapia de vida passada, ele diz o seguinte: o momento do nascimento é muito mais doloroso do que o momento do desencarne. Quando eu levo o paciente para o momento do nascimento, eu consigo sentir o sofrimento dele no processo de vidas passadas, quando ele começa a ver que vai nascer e ele sofre. O desencarne é rápido.
Kardec, então, começou a codificar a doutrina espírita e entender que não mais eram informações jogadas ao vento. Eram informações que nós espíritas hoje temos nesses valiosos livros que são o que é o Pentateuco e que nos dá a fé e a esperança num mundo melhor. Estudar a ciência é ótimo, filosofia nos dá muita visão no futuro e a religião nos faz nos ligar com o Criador. E isso é a doutrina espírita. A doutrina espírita está baseada na comunicação e na revelação de que nós não somos espíritos, não somos espíritos vivendo não somos corpo vivendo uma experiência espiritual, e somos sim espíritos vivendo uma experiência carnal. Isso significa que estamos de passagem. E quando nós temos essa esperança, sabemos que o futuro que nos espera é um futuro grandioso. Quantas informações nós temos a partir da doutrina dos Espíritos? Como que a doutrina dos Espíritos revolucionou o modo como vemos as coisas? As coisas materiais, riquezas, posses, já não valem mais nada. André, mas aí eu não preciso mais. Não. No livro dos Espíritos, Kardec teve o cuidado de perguntar como devem viver os homens. E a resposta dos Espíritos é como vivem os homens na terra. Nós temos obrigações, nós temos que nos educar, nós temos que trabalhar, nós temos que ser seres que adicionam, seres que trazem alguma coisa, que agreguem valor. Porque de outra forma, vamos ser peso nas costas dos outros. Isso a doutrina espírita também nos trouxe e revolucionou o modo com que encaramos a vida, com que encaramos os nossos problemas. A autoridade da doutrina espírita não está baseado, nunca se baseou na experiência de um só homem, ou de um grupo de pessoas, ou de uma civilização, ou dos franceses, ou dos ingleses, ou dos holandeses. Tanto é que a doutrina espírita surgiu na França e hoje se dissemina no Brasil. Os maiores palestrantes da doutrina espírita são brasileiros. Divaldo viaja o mundo falando. O nosso irmão, o juiz, como é que é o nome dele? Haroldo, que viaja o mundo também fazendo palestras, muitas vezes em português, e Haroldo é um pouco mais letrado e ele fala vários outros idiomas. Então a doutrina espírita, ela está intrínseca em todas as sociedades, ela faz parte da vida dos povos e ela está codificada no Pentateuco. Ela está baseada e tem sua autoridade na comunicação dos Espíritos. O Auto de Fé de Barcelona foi um episódio em que a Igreja Católica queimou todos os livros espíritos disponíveis. Queimar livro naquela época era horrível, porque o acesso ao papel, a impressão, era um absurdo. Então você queima livros, você tira o acesso das pessoas à informação. Alexandre o Grande, quando assumiu a Alexandria, a primeira coisa que ele fez foi colocar fogo na biblioteca. Ou seja, a tentativa de impedir que pessoas tenham acesso à comunicação, que tenham acesso à informação. Porém, a informação que chegou para Kardec naquela época disse: não se preocupe, porque a doutrina espírita não está baseada no papel e no livro. Podem queimar vários, dezenas de livros, podem apagar perfis no Facebook. Eu fico imaginando que devia ter perfil no Facebook naquela época. Não tinha, né? Era papel mesmo, tinha que ser. Porque os Espíritos vão falar novamente, e aí a gente volta em Jesus e lembra das frases dele. Se eles pararem, as pedras clamarão. Parássemos hoje de trabalhar aqui na Casa Espírita no SESC, com certeza outra casa surgiria, porque a espiritualidade, ela continua trabalhando.
independente de nós, independente de mim, independente do pessoal do passe, independente da fisioterapia. Nós, espíritas, temos que nos colocar como ferramentas, mas com a certeza de que não somos nada mais e não somos especiais. Estamos aqui para cumprir uma tarefa, mas que se desistirmos, alguém assume. Foi assim durante toda a humanidade e continuará. O que nos cabe? Ser ferramentas cada vez melhores para que a espiritualidade fale, para que a espiritualidade possa se expressar e para que todos que procurem na doutrina espírita o cristianismo redivivo possam encontrar paz, repouso e refazimento. Essa é a autoridade da doutrina espírita e essa é a missão de todo o espírita: melhorar-se para que a doutrina espírita seja cada vez mais disseminada, para que possamos ter uma sociedade igualitária, independente de classe social, independente de cor, independente de escolha sexual, política. Nós somos todos filhos do mesmo Pai, viemos e voltamos o tempo todo. Somos espíritos eternos. Nisso está baseado a autoridade da doutrina espírita. Muito obrigado.